Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 5, Filosofia e Ciência Espíritas. Roteiro 16, Livre-arbítrio. Neste roteiro nós vamos estudar o significado do livre-arbítrio e entender também o livre-arbítrio à luz da vontade, do determinismo, da moral e da ética. Segundo o dicionário Roage da língua portuguesa, livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. A liberdade de agir está condicionada, portanto, à vontade. Tudo indica que a expressão livre-arbítrio foi utilizada pela primeira vez por Santo Agostinho, mas desde os tempos mais remotos, o livre-arbítrio constitui objeto de análise e de debate, transformando-se em questão central da história da filosofia e na história da ciência, pois o conceito de livre-arbítrio tem implicações religiosas, morais, psicológicas e científicas. Por exemplo, no domínio religioso, o livre-arbítrio pode implicar que uma divindade onipotente não imponha seu poder sobre a vontade e as escolhas individuais. Em ética, o livre-arbítrio pode implicar que os indivíduos possam ser considerados moralmente responsáveis pelas suas ações. Em psicologia, ele implica que a mente controla certas ações do corpo. Para a doutrina espírita, o livre-arbítrio está necessariamente relacionado à questão da evolução e da responsabilidade individuais. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Entretanto, acrescentam os espíritos orientadores. Para que as ações humanas sejam consideradas benéficas, não basta o desenvolvimento da inteligência, é necessário que esta seja acompanhada do progresso moral. O progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só o atingem gradualmente. Enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. Podemos dizer então que livre-arbítrio, a grosso modo, significaria a possibilidade de decidir. Mas essa possibilidade de decidir ela está atrelada à vontade, ou seja, conforme temos vontade, decidimos e fazemos escolhas certas ou erradas. A primeira pessoa a mencionar o termo livre-arbítrio, que se tem registro na história, foi Santo Agostinho. Mas o entendimento do livre-arbítrio ele exige ainda uma análise que passa por questões religiosas, questões morais, questões psicológicas e questões ainda da própria ciência. Para a doutrina espírita, a questão do livre-arbítrio está diretamente relacionada à questão da evolução do espírito e à questão das responsabilidades individuais. Ou seja, conforme o espírito evolui, ele vai fazendo escolhas melhores e ele tem maior capacidade de compreender e de ter consciência do que ele vai agir, das ações dele vão implicar em resultados. E com isso, ele tem também mais responsabilidade. A doutrina espírita compreende ainda que a evolução do livre-arbítrio, ela acompanha tanto a inteligência como a questão da moral. Mas esse acréscimo de inteligência e de moral também faz com que aumente a responsabilidade do espírito. Ou seja, o livre-arbítrio ele está completamente relacionado ao desenvolvimento da inteligência adicionado ao progresso moral. Essas diferenças da evolução intelectual, da inteligência e da evolução moral, elas vão sendo compensadas com o tempo, ou seja, no processo evolutivo do espírito, a tendência é a inteligência e a moral se equilibrarem. Tópico 1. Livre-arbítrio, ética e moral. A vida em sociedade impõe restrições normais a um amplo exercício do livre-arbítrio, considerando-se os conceitos de liberdade com ética e liberdade com moral. A primeira diz respeito à autonomia de agir em função do que se quer,
e do que o outro espera que se faça. A segunda indica agir no bem, que pode ser expresso nesta regra, conhecida como a regra de ouro, anunciada pelo Cristo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Regra que, segundo os espíritos superiores, pode ser também assim expressa. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. O homem encontra neste princípio uma regra universal de conduta, mesmo para as suas menores ações. A vida em sociedade é a conquista evolutiva da humanidade, mas a melhoria das relações pessoais, que conduz à vivência harmônica e solidária, fundamenta-se em princípios universalmente aceitos, especificados pela ética e pela moral. Sem muitas especulações filosóficas, podemos afirmar que ética é a parte da filosofia que estuda os princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. A ética trata, portanto, da conduta humana geral, da vida em sociedade, ou específica, como o Código de Ética Médica, por exemplo. A palavra moral refere-se aos bons costumes, princípios ou base do conhecimento, a partir dos quais são estabelecidos os códigos de conduta ética humana na família, na sociedade e no trabalho. Na verdade, ambos os termos estão intrinsecamente correlacionados, uma vez que não se pode supor uma conduta ética sem uma base moral que a sustente e lhe dê validade. Nesse sentido, Santo Agostinho definia livre-arbítrio como faculdade da razão e da vontade, por meio do qual é escolhido o bem, mediante o auxílio da graça, e o mal pela ausência desta. A vida em sociedade impõe restrições ao livre-arbítrio, ou seja, não podemos fazer aquilo que queremos, do jeito que queremos e quando queremos, porque a vida em sociedade reclama o equilíbrio. E aí nós temos dois conceitos: a necessidade do livre-arbítrio, entendido como a liberdade com ética, que ela deve ser entendida, então, como a autonomia para a pessoa agir, buscando aquilo que ela quer e compreender também aquilo que o outro espera dela. Então, a liberdade com ética faz com que você tenha que ter essa dose e esse equilíbrio de também perceber aquilo que o outro espera que você faça. Quando eu falo o conceito da liberdade com moral, ele é até mais amplo do que a liberdade com ética, porque a liberdade com moral significa agir no bem, tomar atitudes e ações pautados no bem. E aí, essa liberdade com moral está relacionada à chamada regra de ouro, que foi aquilo que Jesus nos ensinou: fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Observar essa regra de ouro significa utilizar o livre-arbítrio pautado na liberdade com moral, agir no bem. Outro ponto importante que devemos compreender é que a vida em sociedade, ela é consequência de uma conquista evolutiva da humanidade. E para que haja boas relações e para a melhoria das relações entre as pessoas, é preciso buscar dois pilares para essa melhoria, que é a ética e a moral. O que seria a ética? A ética seria a parte da filosofia onde se busca estudar os princípios que orientam o comportamento humano. A ética, portanto, ela busca e ela estuda a conduta humana geral. Já a moral, ela está relacionada aos bons costumes, aos comportamentos benéficos que uma sociedade ou uma determinada comunidade compartilha entre si. Tópico 2: livre-arbítrio, vontade e liberdade. No sentido genérico, podemos afirmar que a liberdade individual quando a pessoa pensa e age por si mesma, por decisão própria. Contudo, quando se considera os valores éticos e morais, percebemos que um homem tem liberdade relativa, não absoluta,
porque o limite da manifestação da vontade individual se encerra quando começa a liberdade alheia. A liberdade, em sentido filosófico, apresenta duas conceituações. Primeiro é a ausência de submissão e de servidão, condições opostas à opressão e à escravidão humanas. E a segunda, a autonomia e espontaneidade na manifestação da vontade ou desejos humanos. No binômio liberdade e vontade, observa-se que o querer ser livre é força que impulsiona a obtenção da liberdade, tornando o indivíduo independente. Contudo, se esse binômio não for bem apreendido, surgem conflitos relacionais, que podem conduzir para processos patológicos ou até de natureza criminosa. A maioria dos filósofos da antiguidade aos dias atuais admitem que nenhum homem possui liberdade ilimitada, total. Afirmava Aristóteles que tanto a virtude como o vício dependem da vontade do indivíduo. Em sua obra A Ética de Nicômaco, ele afirma: onde estamos em condições de dizer não, podemos também dizer sim. De forma que, se cumprir uma boa ação depende de nós, dependerá também de nós não cumprir uma má ação. Tomás de Aquino, filósofo católico medieval, admitia que o livre-arbítrio é a causa que determina a ação do indivíduo. Isso porque o ser humano age segundo o juízo, essa força cognitiva pela qual pode escolher entre direções opostas. Para René Descartes, a pessoa age com mais liberdade quando compreende as alternativas que envolvem uma escolha. Ao analisar racionalmente as possibilidades de uma tomada de decisão, o indivíduo tem chances de fazer escolhas mais acertadas. Assim, para esse filósofo francês, as pessoas que não buscam informações para se esclarecerem apresentam maiores dificuldades para identificar alternativas oferecidas pela existência ou para a realização de algo. Podemos dizer que uma pessoa tem liberdade quando ela pode agir por si mesma, ou seja, ela não é influenciada, ela não é obrigada a tomar nenhum comportamento. Todos eles são resultados de sua escolha descompromissada. E a liberdade, então, para a filosofia, ela deve ter limite. Por quê? Porque a partir do momento em que você tem liberdade, você também tem que observar que, como você vive em sociedade, existe outra pessoa também com liberdade. E aí vai haver um conflito. E a solução desse conflito é justamente a liberdade de um não tolher, não afetar a liberdade do outro. Ou seja, cada um está limitado na sua liberdade, a partir do momento que você não pode agir de uma forma a prejudicar o seu semelhante. A filosofia ela aponta dois conceitos para a liberdade. O primeiro conceito seria a liberdade enquanto ausência de submissão ou ausência de servidão, ou seja, você está livre a partir do momento que não há ninguém subjugando você. O segundo conceito de liberdade para a filosofia leva em conta a autonomia. Você tem liberdade quanto mais possibilidades de agir você tem. Para a maioria dos filósofos, desde a antiguidade até os dias atuais, a questão da liberdade, ela é sempre regulada, ela é sempre limitada. Não existe liberdade ilimitada. Para a maioria dos filósofos, esse padrão ou esse limite à liberdade está justamente em se observar a ética no comportamento de modo a não afetar o seu semelhante. Já Tomás de Aquino, ele entendia que para existir a liberdade é necessário o livre-arbítrio, porque é o livre-arbítrio que seria a causa que determinaria a ação do indivíduo. Ou seja, o indivíduo é livre na medida de que ele consegue utilizar o livre-arbítrio para tomar boas decisões, boas ações. Conceito espírita de vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. O cérebro
É o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivo e séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra, e a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Conceito espírita de paixão. A paixão em si não é um sentimento mau. A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, já que repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. Para o filósofo alemão Immanuel Kant, ser livre é ser autônomo, isto é, dar a si mesmo normas de conduta moral que devem ser seguidas racionalmente. Na obra de sua autoria Crítica da Razão, Kant discorre que a consciência da liberdade se desenvolve pelo conhecimento racional e pela intuição, ainda que o primeiro, o conhecimento racional, sobreponha-se ao segundo. Em outras palavras, a pessoa pode perfeitamente fazer uso do seu livre-arbítrio, sem intervenções de outrem, mas o fará com segurança se tiver conhecimento e consciência dos limites de sua liberdade. E o que seria a vontade segundo a doutrina espírita? A visão espírita de vontade é que a vontade é como se fosse a grande gerência do espírito. É quem governa todos os setores da ação mental humana. É a vontade que vai dar a direção, que vai controlar os nossos rumos, como o leme controla o navio. É ela que vai nos direcionar nas nossas ações. A vontade, portanto, ela é um instrumento fundamental na evolução do espírito, porque é somente a vontade forte que sustenta a harmonia do espírito. E aí temos outro conceito importante para a doutrina espírita, que é o conceito de paixão. Paixão não necessariamente significa algo negativo. Paixão nada mais é do que aquilo que nós agimos com excesso dentro da nossa vontade, ou seja, temos vontade de algo, mas vontade muito intensa a respeito de algo. Seria a paixão. Então, a paixão seria uma vontade intensa. O problema da paixão é quando ela nos domina. Por isso, a doutrina espírita tem até uma fala que compara a paixão ao cavalo. O cavalo bem domado, bem orientado, ele potencializa a ação do homem. Ou seja, né, se nós olharmos há 2 séculos atrás, quando não haviam as máquinas, para ter ali aumento de força, se utilizava a força do cavalo. Então, por exemplo, as carruagens, as carroças eram movidas a cavalo. E esse cavalo bem treinado, ele aumentava as possibilidades do homem. Agora, um cavalo desgovernado levaria à ruína do homem. E a mesma coisa seria a paixão. A paixão bem orientada, ela leva o homem a potencializar as suas capacidades. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que tem a paixão por determinado esporte. Ele pode se tornar um grande atleta naquele esporte, ou a paixão por determinada arte, a música. Ele pode se tornar um grande artista, um grande músico, dada essa paixão. Agora, o problema é quando a paixão ela está mal orientada, ou seja, quando a nossa vontade nos leva para as más ações. E aí vemos a questão das drogas, dos desvios, resultados dessas
paixões, ou seja, essas vontades potencializadas mal direcionadas. E aí, isso nos leva ao conceito de Kant. Kant diz que nós só somos livres na medida que nós temos autonomia para agir. Ou seja, nossa liberdade está relacionada à nossa capacidade de realizar ações. Mas isso vai depender do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele vai estar direcionado e vai estar atrelado exatamente à nossa possibilidade de agir sem intervenções de terceiros. Mas esse livre-arbítrio, ele só se concretiza quando nós temos o conhecimento e temos a consciência dos limites da nossa liberdade. Ou seja, Kant traz para nós que o livre-arbítrio, ele está também relacionado à liberdade, mas o verdadeiro livre-arbítrio, ele só vai se concretizar quando nós aliamos o nosso conhecimento à nossa consciência a respeito dos limites das nossas liberdades no sentido de não prejudicar o nosso semelhante. Tópico 3: livre-arbítrio e determinismo. Muitas escolas filosóficas do passado remoto ou recente, sobretudo as que associavam o livre-arbítrio às práticas religiosas, defendiam a ideia de que os atos humanos seriam guiados por um determinismo imposto por Deus. Nada há de absurdo nessa forma de pensar, desde que não se considere o determinismo cego, inexorável, no qual o homem não teria a menor possibilidade de opinar sobre os acontecimentos da sua vida, uma vez que estes já estariam definidos pela divindade. Muitos fanáticos religiosos e pensadores radicais trilharam esse caminho, obviamente equivocado. Contudo, à luz da ideia reencarnacionista, em que a lei de causa e efeito se manifesta, é possível aceitar que alguns atos da vida seguem um determinismo relativo, relacionado ao planejamento reencarnatório. Contudo, esta questão deve ser analisada com bom senso, pois tal planejamento é passível de alteração, não é rígido nem inflexível. Tudo depende da forma como o indivíduo conduz a sua existência e como se posiciona perante os desafios da vida. Há quem suponha que a lei de causa e efeito ou de ação e reação é algo que deva ser cumprido inexoravelmente, independentemente da vontade e dos esforços individuais. É preciso saber diferenciar causa e efeito, que se expressa sob os auspícios da bondade e da misericórdia divinas, e a rigorosa lei de Talião, de dente por dente ou de olho por olho. Ora, a pessoa consciente das dificuldades e desafios existenciais, sobretudo os que lhe atingem diretamente a vida, pode, no esforço da vontade, fazer com que a lei de ação e reação se cumpra, não pelo sofrimento, mas pelo amor, pois o amor cobre multidões de pecados, já afirmava o apóstolo Pedro em sua primeira epístola. E aí chegamos no ponto interessante do determinismo. O determinismo seria a corrente religiosa, filosófica, segundo a qual tudo já está determinado, ou seja, todos os atos humanos já foram definidos por Deus. Só que esse determinismo ele leva ao equívoco de retirar do homem, inclusive, a responsabilidade por suas ações. E para a doutrina espírita, então, o que há é um determinismo relativo. O que seria esse determinismo relativo? Não significa que Deus está ali já determinando toda a existência de uma pessoa. E sim, existe o planejamento reencarnatório, que é uma manifestação do amor e da misericórdia divina, permitindo ao espírito que ele defina situações pelas quais ele vai passar naquela encarnação para o seu aprimoramento, seja como prova, seja como expiação. Então, existe sim um determinismo, mas ele não é rígido e imutável, e nem exclusivo de Deus. Existe sim a manifestação da lei de causa e efeito, ou seja, tudo aquilo que fazemos retorna para nós. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não levar a lei de causa e efeito a ferro e fogo, porque senão nós vamos estar enxergando a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e não é assim que Deus age, porque Deus age no primado do amor, porque Deus, ele é amor em sua essência. E, portanto,
O que há é a causa e efeito, mas ela como um instrumento de remediação, de reformulação e de evolução do espírito, e não como algo que exista para punir e para que aquela pessoa, aquele espírito passe pela mesma experiência dolorosa pela qual o dia ele provocou no seu semelhante. O que há são atos de amor para que esse espírito possa se depurar de suas imperfeições, corrigir os seus equívocos e evoluir. A ideia de um determinismo governando o destino humano tem origem na mitologia grega, com base nas divindades denominadas Moiras, ou destino em grego. Trata-se da história de três irmãs que dirigem, respectivamente, o movimento das esferas celestes, a harmonia do mundo e a sorte dos mortais. Essas irmãs presidem o destino e dividem entre si diversas funções. Croto, aquele que fia, tece os fios dos destinos humanos. Láquesis, que significa sorte, põe o fio no fuso. Atropos, ou seja, inflexível, corta impiedosamente o fio que mede a vida de cada mortal. Muitos filósofos e teólogos foram amplamente influenciados por esta fábula, defendendo o princípio de que, se a vida humana está sob controle divino, o espírito não tem a menor liberdade para decidir ou modificar seu destino. Foi desta forma que, em algum momento da história, o conceito de determinismo passou a ser considerado sinônimo de lei de causa e efeito. Assim, o mundo explicado pelo determinismo é o mundo da necessidade e não da liberdade. Necessário significa tudo aquilo que tem de ser e não pode deixar de ser. Neste sentido, a necessidade é o oposto de contingência, que significa o que pode ser de um jeito ou de outro. Exemplificando, se aqueço uma barra de ferro, ela se dilata. A dilatação é necessária no sentido de que é um efeito inevitável, que não pode deixar de ocorrer. No entanto, é contingente que, neste momento, eu esteja usando roupa vermelha ou amarela. O determinismo foi útil para a ciência, sobretudo para que a física, a química e a biologia determinassem suas leis básicas e estabelecessem relações entre a ocorrência dos fatos e os mecanismos que os governam. O problema, porém, foi estender o conceito determinista às ações humanas, que são todas executadas por um ser pensante. Os filósofos materialistas, e em especial os da escola positivista de Auguste Comte, concluíram que a livre escolha é uma mera ilusão e que todos os atos humanos são simples elos de uma cadeia causal universal. Temos então que o problema do determinismo surge porque ele acaba fustigando a liberdade do homem. Já que tudo está determinado, tudo ocorreria por necessidade. E o homem, então, seria privado do seu livre-arbítrio e da própria liberdade, o que é um entendimento equivocado. O determinismo ele tem muita relação com o materialismo e com a própria ciência. A ciência ela precisava de leis que conseguissem justificar a existência e tudo aquilo que acontece no mundo material. E essas ações precisavam ser determinadas, ou seja, a lei da gravidade ela não podia ser alterada ou ficar ao bel prazer das pessoas. Ela teria que ser algo determinístico. E a ciência, portanto, ela se valeu do determinismo porque ela precisava encontrar respostas. E essas respostas ligadas a fenômenos naturais e fenômenos do mundo material. Mas o grande equívoco do determinismo é estender essa inexorabilidade, ou seja, essa essa fatalidade às ações humanas, porque o homem cada homem tem uma forma de agir, uma forma de pensar diferente. Isso faz com que então, esse determinismo ele seja posto por terra quando falamos das ações humanas. O espiritismo, por sua vez, considera que nada acontece sem que Deus saiba, mas não significa que há um controle divino absoluto, que impede a manifestação da vontade do homem. Na verdade, Deus dá ao espírito a liberdade de escolha, deixando-lhe a responsabilidade de seus atos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade,
deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Ainda segundo a doutrina espírita, o homem desenvolve sua capacidade de fazer escolhas mais acertadas, de saber utilizar corretamente o livre-arbítrio à medida que evolui espiritualmente, pela aquisição de conhecimento e de moralidade. Nestas condições, aprende a distinguir o bem do mal. Ao analisar a questão do livre-arbítrio, Bezerra de Menezes escreveu quando ainda se encontrava encarnado. É, pois, a liberdade a condição essencial da perfectibilidade humana, e pela perfectibilidade, da grandeza, da glória e da felicidade dos espíritos que constituem a humanidade. Sendo assim, compreende-se que a liberdade é um meio pelo qual o homem realiza o seu destino, e que, se o Senhor tivesse repartido desigualmente esse meio aos seus filhos, não teria feito partilha justa, o que repugna a ideia da perfeição infinita. O progresso humano é infinito e, portanto, a humana liberdade não tem limite, porque não há progresso sem liberdade. Para realizar esse progresso, que mal ensaiamos na Terra, a vida da Terra é insuficiente e Deus nos concedeu o tempo na eternidade, tanto quanto cada um de nós precisarmos e quisermos. Por outro lado, afirma Leon Denis, o admirável filósofo espírita do passado, a liberdade é a condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir seu destino. À primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo de fatalidades que o encerra: necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas, considerando a questão mais de perto, vê-se que esta liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre este ciclo e escape às forças opressoras. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência que nos aprova ou censura, segundo a natureza de nossos atos. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade da consciência. Para sermos livres é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. A questão do livre-arbítrio tem uma importância capital e graves consequências para toda a ordem social, por sua ação e repercussão na educação, na moralidade, na justiça, na legislação, etc. Determinou duas correntes opostas de opinião: os que negam o livre-arbítrio e os que o admitem com restrição. Os argumentos dos fatalistas e deterministas resumem-se assim: o homem está submetido aos impulsos de sua natureza, que o dominam e obrigam a querer determinar-se num sentido, de preferência a outro. Logo, não é livre. O livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Escolhendo tal família, certo meio social, ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam, mas compreende, igualmente, a necessidade dessas provações para desenvolver suas qualidades, curar seus defeitos, despir seus preconceitos e vícios. Para o Espiritismo, portanto, Deus sabe tudo o que a gente faz. Só que Deus, como Ele é amor e é misericórdia, Ele não controla absolutamente nossas ações. Esse controle, ele é um controle relativo. A partir do momento em que agimos, temos também que suportar as consequências de nossas ações. Portanto, a liberdade, ela é conjugada com a responsabilidade. Somos responsáveis pelas nossas ações. Temos a liberdade de agir, mas também somos compelidos a suportar os resultados
das nossas ações. Ou seja, conforme nós evoluímos espiritualmente, nós vamos fazendo escolhas mais acertadas. E é nisso que reside a liberdade. Essas escolhas, elas vão melhorando conforme nós evoluímos espiritualmente. Por isso, a liberdade ela é necessária, ela é essencial para o espírito, porque é assim, através da liberdade, que o espírito vai construir um destino cada vez melhor, porque ele vai evoluindo e, com isso, tomando escolhas mais acertadas, ações melhores, ações pautadas no bem e trilhando um caminho cada vez mais próximo aos mundos superiores. Temos então que a liberdade e a responsabilidade elas vão aumentar conforme o espírito evolui. Quanto mais evoluir, mais ele vai ter responsabilidade e, portanto, ele vai tomar ações que vão apenas refletir no bem. E com isso, ele vai ter menos resgates, menos dívidas a saldar. E com isso, ele vai experimentar mais liberdade. Com isso, nós podemos dizer que a moralidade ela caminha junto com a liberdade. Outro ponto muito importante é que a responsabilidade ela está intrinsecamente ligada à consciência. O livre-arbítrio, portanto, podemos dizer que ele é o resultado da expansão da nossa liberdade e da nossa consciência. Quanto mais evoluímos na nossa consciência, mais temos liberdade e nosso livre-arbítrio vai funcionar mais alinhado com o que Deus espera de nós, porque nós vamos caminhar cada vez mais pautados no bem. Na nossa condição espiritual, ainda de espíritos imperfeitos, o livre-arbítrio ele se manifesta muito fortemente no momento da nossa reencarnação, do nosso planejamento reencarnatório. E aí essas ações e escolhas vão repercutindo durante a existência material aqui na Terra, para depois verificarmos, ao encerrar a jornada, aquilo que nós efetivamente melhoramos e aprimoramos, até que tenhamos uma nova oportunidade de retornar à Terra para nos aprimorar e evoluir cada vez mais. Esse então era o conteúdo que tínhamos para essa nossa videoaula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários a sua pergunta que nós vamos responder. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção. Fique com Deus, muita paz e muita luz.